Bom, eu sou Carlos Orlando, sou ex-aluno do Padre Quevedo e faço parte da WebNet, um grupo de estudos da parapsicologia da linha do Padre Quevedo, tá? Em que divulgamos os estudos do Padre Quevedo, fenômenos parapsicológicos, estudos sobre a demonologia, principalmente estudo dos milagres. O Maurício, que também está acompanhando a gente, também é do grupo WebNet, e depois ele vai fazer perguntas e está interagindo com a gente, tá? E a gente está fazendo uma série de temas em que o Padre Quevedo ensinava, e hoje o tema é muito complexo. Hoje o tema é a ressurreição do ser humano. É um tema que a gente tem que refletir e muito, e muito. Para começar esse tema, a ressurreição do ser humano, a ressurreição, a gente tem que falar um pouquinho de alguns outros aspectos. O primeiro aspecto, a gente tem que falar sobre a eternidade, o céu, ou plano superior, né? Todos os modelos, todos os modelos de, de céu, de plano superior, de todas as religiões ou seitas em que a pessoa fala como é, ou faz um filme, um desenho, uma pintura, tá tudo errado. Tudo errado. Por quê? Todos os modelos. Porque eternidade ou plano superior é inimaginável, indescritível, não dá, impossível para uma mente humana conceber algo sobre a eternidade. O que é o tempo? O tempo é um movimento da matéria no espaço. O tempo, tal qual nos conhecemos, é o movimento da matéria no espaço. Pode ser relativo, de acordo com a velocidade da luz? Pode, mas não importa. Ainda assim, é o movimento da matéria, e essa matéria pode ser a micromatéria, né, até o quântico, até galáxias, constelações. Mas é o movimento da matéria no espaço. Isso é o tempo. Plano superior não tem espaço nem tempo, porque é o plano superior. É o plano espiritual, que é a eternidade. Então, vocês imaginem, e agora vamos usar a imaginação, para vocês verem que, que nem eu falei, não dá. Imaginem algo, imagine algo na mente, imagina, sem espaço nem tempo. Imaginou? Já está errado. Porque você fez um quadro na sua cabeça, aí é um espaço. Se você pôs algum movimento na imaginação, piorou. Porque aí é o tempo. Não dá para imaginar algo, é impossível imaginar algo. A mente mais inteligente, impossível conceber algo sem espaço nem tempo. É impossível. Os maiores roteiristas de Hollywood, as mentes mais brilhantes, não dá. Porque o nosso cérebro é baseado no espaço e tempo. Por isso que a eternidade não dá para imaginar, descrever, conceber, não dá para falar nada sobre a eternidade. Somente o que diz a Bíblia, né? Somente o que diz a Bíblia. E mesmo assim a Bíblia, no caso de Jesus, né? Falava também em parábolas e metáforas, né? No reino do meu pai tem muitas moradas. Uma coisa simples para explicar o profundo, né? Mas não dá para imaginar, não dá para imaginar a eternidade.
Por isso que a eternidade, a gente não pode falar nada, e não vai falar mais nada hoje, porque não dá. Não dá. Todos os modelos estão errados. Por quê? Porque ninguém sabe sobre o plano espiritual da eternidade. E o que vamos falar hoje é sobre a ressurreição. Eu fiz um modelo aqui, mais ou menos. Maurício, vê se está pegando na tela. Maurício? Maurício? Agora pegou. Só tem que aproximar mais um pouquinho na tela. Pegou? Pegou. Agora pegou. Então, que nem eu falei, da eternidade aqui, não tem espaço nem tempo, tá? Tem a promessa bíblica que é o céu, né? Contemplar Deus face a face, que é a eternidade. Ou a ausência de Deus, que seria o inferno, na eternidade. O que nós vamos falar hoje, que é a ressurreição é o tema, é sobre isso aqui. E nós vamos explicar. Eu desenhei aqui a linha do tempo. A linha do tempo. Onde o zero seria os primeiros ou primeiro seres humanos. Adão é simbólico, mas é importante. Então seria, dada como correta a teoria da evolução, seria em algum momento, em alguns hominídeos, Deus insuflou a alma espiritual eterna aqui, tá? Em algum momento do tempo. 500, 600 mil anos atrás, não sabemos, por aqui. Antes da gente continuar falando sobre isso, e sobre principalmente o tema, que é ressurreição, vamos falar sobre alma, que é isso que a gente precisa falar. O que é a alma humana? Todo mundo imagina uma coisa etérea, um fantasminha, um vulto. Se imaginou, já está errado. Porque isso é matéria. Se você imaginar algo, é matéria. Tá? A alma espiritual. Então, assim, a alma, isso é muito importante agora, que é uma quebra de paradigma até, né? A alma é a vida. Vocês conseguem imaginar a vida sem uma célula, sem um corpo, sem um animal, sem um vegetal, sem um ser unicelular? Consegue imaginar a vida? Imagina a vida. Não dá. A alma é a vida. A alma está em cada célula do nosso corpo, porque a vida está em cada célula do nosso corpo. A alma é a vida. Os animais têm alma? Tem. Os vegetais têm alma. Tudo que tem vida tem alma, mas não é espiritual. Nós vamos falar agora. Até é interessante que a gente fez um vídeo das quatro provas ou evidências da existência de Deus ou do plano superior. Poderia até ter uma quinta que a gente poderia ter falado dessa, que é a vida. A vida, até num ser unicelular, a ciência até tenta, mas não consegue reproduzir. Não consegue reproduzir. Então, a alma é a vida. Os animais têm alma? Sim, porque tem vida. Os vegetais têm alma? Sim, cada célula tem vida. Existem os processos de cada célula. Mas, seres humanos temos alma espiritual, que é igual a espírito. Seres humanos, nós temos alma espiritual, que é igual a espírito. Então, que nem eu falei, dada como certa a teoria da evolução, em algum momento,
em algum hominídeo ancestral, Deus insuflou a alma espiritual eterna, que nós vamos falar agora. Depois nós vamos falar sobre essa alma espiritual não pode existir sem o corpo. Que nem eu falei, não dá para imaginar uma vida sem a célula. Tenta imaginar uma vida sem a célula. Não tem como. Vamos imaginar uma vida. Não tem como. A alma é a vida. Por isso que não existe alma espiritual sem corpo. Não existe. Não pode existir alma espiritual sem corpo. Por isso que todas as doutrinas que, claro, a gente respeita todas, mas a gente está falando da nossa, a católica. As doutrinas que falam em alma separada, que vai para o plano superior e volta reencarnada, ou vai lá e fica lá, alminha. Não tem como existir uma alma sem o corpo, porque a alma é vida. Por isso que existe, e está na Bíblia, e acreditamos, e é um dogma católico, na ressurreição. E o que é a ressurreição? Em que momento se dá? A ressurreição é o que acabamos de falar. Se nós temos corpo e uma alma, e essa alma é espiritual, nunca morre, essa alma não pode existir sozinha, não dá. A vida não dá para existir sozinha, tem que ter algo, aquilo que anima o corpo. Então, após a morte, ou no processo de morte, nós vamos falar isso agora, aí vai confundir toda a cabeça, porque aí vai entrar a coisa difícil do tempo, do temporal. Mas a ressurreição é termos um corpo espiritual. Animado por quê? Animado pela alma espiritual. A ressurreição é termos um corpo glorioso, promessa de Jesus, promessa bíblica, animado pela alma espiritual. Mas é que tá. Vamos pegar de novo agora o modelo. Maurício, vê se está na tela. Vamos pegar de novo o modelo. Acredito que esteja. Essa linha do tempo. Essa linha do tempo seria a história da humanidade. Tá? Os primeiros hominídeos, dada como certa teoria da evolução, até o fim da história humana, não sabemos quando, mas não importa. Daqui 1 milhão de anos, não importa. Daqui 1 bilhão de anos, não importa. Tempo aqui não importa. Porém, uma pessoa morre aqui no ano 100. Outra pessoa morre aqui no ano 200. Entra na eternidade a cada tempo? Não, porque isso você está dando um tempo para a eternidade, em momentos. A eternidade não há tempo nem espaço. Então, não é em linha reta que a pessoa pode entrar na eternidade, porque aí não seria eternidade, seria vinculada a um tempo, ok? Então, assim, a ressurreição, dogma, purgatório, dogma, e o nosso juízo particular ou universal, dogma também seria o julgamento. Em que momento se dá isso, se aqui na eternidade não tem tempo? Tem que ser numa transição entre a nossa morte e a entrada na eternidade. Porém, agora vai começar um pouquinho a dificultar, porque nós vamos falar muito de tempo e o não tempo.
Padre Quevedo falava que tem teólogos que chamava esse processo, o triângulo aqui, onde se dá a ressurreição, o purgatório e o juízo, chamava de Evon, porque é um tempo que não é tempo. É um tempo que não é tempo, porque está vinculado à morte aqui na linha do tempo humana, aqui no nosso plano material. Essa linha do tempo aqui seria nosso plano material. Aqui seria o plano espiritual, a eternidade. E aqui seria esse túnel, esse caleidoscópio, que é um processo, que é um tempo que não é tempo, ao mesmo tempo está vinculado à morte humana. Padre Quevedo falava que em 21 dias, é o tempo praticamente das células do corpo após a morte morrerem. Então, em 21 dias, a pessoa já estaria ressuscitada, do ponto de vista daqui. Mas daqui, aqui, um segundo pode ser 1 trilhão de anos ou vice-versa. Aqui é um tempo que não é tempo, é atemporal. É um tempo ligado à morte celular daqui. Uma pessoa aqui que morre no ano 200 e outra que vai morrer daqui a 10 mil anos, vai junta para esse processo transitório, esse processo de ressurreição, ao mesmo tempo uma purificação. A purificação, naquele dia não haverá perguntas, né? Purgatório, o imenso poder salvífico do purgatório. E é o juízo particular e universal, todos na transição entre o plano material, após a morte, para a eternidade. Padre Quevedo falou várias vezes para mim e não entendia naquela época. Ele falava: Jesus, Maria e toda a humanidade vai entrar no mesmo momento na eternidade. Jesus, Maria e toda a humanidade vai entrar no mesmo momento para a eternidade. Mas eu pensava, mas Jesus já ressuscitou, Maria também. Como é que pode entrar no mesmo momento? Por causa desse túnel. Vamos falar túnel para ficar um pouco mais fácil de entender. Claro que Jesus não passou por isso, ressuscitou aqui no plano material, Maria também. Jesus não passou pelo purgatório, muito menos pelo juízo, né? Jesus sendo Deus, mas a passagem do plano material para a eternidade tem que ser no mesmo. Falar momento é difícil. Tudo que é palavras que indique tempo é muito difícil aqui, muito difícil. Mas no mesmo momento para o plano espiritual, para a eternidade. Tá? É muito difícil falar. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Tá? A criogenia. A criogenia mantém as células vivas. A pessoa, num futuro distante ou não muito distante, a pessoa pode ficar criogênica 1000 anos. Não importa. Ou 20 mil anos. Não importa. Não importa. Porque o tempo existe aqui. Aqui existe essa transição temporal, que não é o mesmo tempo daqui. Não é o mesmo tempo daqui. É um tempo que não entendemos. Apenas é um tempo ligado à morte celular, inclusive. Tá? Que uma pessoa que está criogênica há 10 mil anos, ou uma pessoa que foi em um segundo numa bomba atômica calcinada, todas as mortes, todas as células mortas em um segundo. Aqui demorou um segundo, aqui 10 mil anos, mas aqui não importa o tempo. Aqui não importa o tempo, é ligada ao tempo, mas não importa o tempo, é um tempo que não entendemos, ok? Uma pessoa, que nem falei, um segundo numa bomba atômica de Hiroshima, que foi totalmente vaporizada, né? Um bebê abortivo cauterizado em segundos. Cremação, que demora minutos. Que existe toda
a morte das células, não é 21 dias que seria o tempo natural da decomposição, ok? Então, para que no processo da ressurreição não importa o tempo em que as células animadas pela alma espiritual morreram, não importa, porque aqui é um tempo que não é tempo. E no final desse processo de toda a humanidade, final dá sempre a impressão de tempo, mas aqui a gente não tem como, tem que falar em tempo. No mesmo momento que o padre Quevedo falava, eu não entendia na época, toda a humanidade entrará também. Entrar também significa espaço. São todos conceitos que nossa mente não consegue fugir. Não consegue fugir. Entrará na eternidade. Então, após a nossa morte, após a morte do ser humano, em qualquer linha temporal, tá? Vai ter sim para cada um e todos juntos, ao mesmo tempo que não é tempo, vão a ressurreição, um corpo glorioso, porque precisamos ter um corpo. Não existe alma sem corpo. Não existe alma sem corpo. Você não consegue imaginar a vida de um gato. Imagina a vida de um gato, sem o gato. Não dá. Imagina a vida de uma planta, de uma árvore. Imagina a vida dela. Você vai imaginar a árvore. Não tem como imaginar. A alma que é a vida sem o corpo. Precisamos do corpo. Jesus ressuscitou aqui, no plano material, tá? Para provar a sua divindade, provar os seus ensinamentos. Nesse plano material, ele se materializava. A ressurreição dele foi uma explosão de luz que deixou as marcas no sudário. Tá? O sudário abaixou, ele estava envolvido no sudário, que é o pano mortuário, né? Pano mortuário, né? E abaixou com a explosão de luz e deixou como se fosse uma foto mesmo. Então, Jesus ressuscitou aqui no plano material, assim como Maria. E depois Jesus se ascendeu aos céus, outro dogma, tá? Ascendeu aos céus também, saiu do plano material. E Maria foi a assunção pelo poder de Deus. Saiu do plano material para cá. Tá? Jesus se materializava e se desmaterializava aqui para os seus discípulos após a sua ressurreição, como bem queria. Tá? Por milagre também. Mas a nossa ressurreição de toda a humanidade se dará após a morte. Não no plano material, e sim na transição para a eternidade, para o plano espiritual. Após a morte. Nessa transição, é um tempo que desconhecemos e não conseguimos conceber. Precisa ser um tempo aqui, porque aqui é total ausência de tempo, aqui não existe processo. E aqui é um processo da ressurreição, um processo do purgatório, um processo do juízo particular e universal. Aqui não dá para ter um processo, porque o processo envolve tempo. Aqui tem que ter um tempo, mas esse tempo nós desconhecemos e não está ligado com o tempo nosso, está totalmente desconexo. Que nem eu falei, 1 segundo pode ser 1 trilhão de anos ou vice-versa, ou tudo junto e misturado. Aqui. Por isso que qualquer comunicação, como dizem, como pregam algumas doutrinas, é impossível comunicação de mortos com vivos. Estão em outro tempo. Estão em outro tempo. Numa total comunhão em oração. Por isso que existe a comunhão dos santos, vivos e mortos,
orando em Deus. Ok? Maurício, alguma pergunta? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. É muito difícil compreender esse tema, justamente porque falta tempo para a gente entender. Tipo assim, E o tempo que é o tema, na verdade, também. sim, A aham, nossa mente é baseada no tempo e no espaço. sim, É não tem como impossível alguém fugir. conceber algo fora, imaginar, conceber, fazer algum modelo fora do tempo e do espaço. O importante aqui é que a gente só tem que pensar assim: o nosso plano material é fácil, baseado no tempo e no espaço. Plano Sim, espiritual, o céu, a eternidade, onde está Deus ou a ausência de Deus, né? Não tem tempo no espaço, não vamos nem imaginar, porque não dá. Tenta, pode ficar a vida toda imaginando, não dá. Então, o plano espiritual a gente não mexe. O plano espiritual não dá, é impossível. Agora, a ressurreição, purgatório e o juízo, que são processos, isso a gente pode, e Padre Quevedo fazia muito isso, pode pensar, refletir, conceber. Tá? São dogmas católicos. Mas ó, a gente tá mexendo aqui, viu, Maurício? A gente está mexendo aqui com o tempo. Com o sim. tempo. Com o tempo. Pois justamente por essa falta de tempo que o senhor falou, que todos nós entraremos na eternidade juntos, a primeira pergunta que me vem na cabeça, que eu não consigo compreender, é como os santos intercedem por nós se eles ainda não estão na eternidade com Deus? Vamos lá. Ótima pergunta. Nesse processo, que é a ressurreição, o juízo e o purgatório, a purificação, poder máximo do poder Sim, salvífico que vamos ter, é o purgatório. Qualquer hora a gente pode fazer algumas reflexões sobre o purgatório, a importância que é o purgatório. Então, é sim, exatamente aqui que a oração, todo milagre e toda graça é Deus, não é dos santos, não sim, é dos santos. Os santos, o que eles fazem? Assim como todo mundo, todos que estão aqui também estão fazendo. Comunhão com Deus, oração, se purificando, que é a maior oração, que é a purificação espiritual. Aí você pode até imaginar, tentar imaginar, a gente pode tentar imaginar. Então, como os santos intercedem? Pela comunhão dos santos. Aqui. Ok? perfeito. Então, no fim das contas, a ressurreição só terminará com a volta de Jesus. Não. Cuidado. Cuidado. Não. Não. O Padre Quevedo falava, eu repeti, vou repetir mais uma vez. Sim, Toda a humanidade, nesse processo que não entendemos o tempo, mas tem que ter um tempo. Ah, mas o tempo é material. Que nem eu falei. O tempo é material. Ligado à morte celular. Ok? Ligado à morte celular. E sim, um segundo aqui pode ser 1 trilhão, entre aspas, né? Só fazendo uma analogia de anos aqui. Entre aspas, aqui é um tempo que não é tempo, é o Evon, ok? Então, toda a humanidade, no mesmo momento, junto com Jesus e Maria, entraremos na eternidade. Primícias dos que adormeceram, né? Jesus ressuscitou, primícias isso. dos que adormeceram. Exatamente, ele ressuscitou aqui, no plano material, para a gente fazer uma analogia com o tempo, porque é muito difícil falar de tempo, porque mistura tudo. Foi o primeiro, Sim, se a gente considerar. Claro, claro. Porque aqui é um processo de um tempo atemporal. De um tempo atemporal. inclusive
Inclusive, era essa dúvida que eu tinha, porque do nosso ponto de vista, né, o Padre Quevedo falava que depois dos 21 dias já estava todo mundo ressuscitado e que sempre foi assim. E aí fica aquela pergunta: se Jesus foi o primeiro, então como a ressurreição sempre aconteceu? Ficava essa dúvida. Depois dos Mas eu 21 dias, entendi. depois dos 21 Aham. dias, a pessoa está ressuscitada no nosso plano material, que a gente pensa que de fulano morreu faz um mês e está ressuscitado. No nosso Do ponto de nosso vista, ponto de no vista. plano material. Sim, sim, sim. No material, todas as células dele morreram, pronto. Se morreu todas as células, logo a alma espiritual já está animando um corpo glorioso. Sim, na glória. Calma, calma, calma. A Tá. glória, se você quer dizer eternidade, não. Não pode linkar o nosso tempo com a eternidade, não pode, Sim, tá. tá? Por exemplo, agora vamos, talvez facilite, talvez complique. Talvez facilite, talvez complique. Uma pessoa que morreu no Egito, lá os faraós, 3.000 anos atrás. 3.000 anos. Não é confundir com múmia, não. Não é com múmia, 3.000 anos atrás. A última célula dele morreu. A alma espiritual já está animando um corpo glorioso. E uma pessoa que vai morrer daqui a 20.000 anos, esse 3.000 anos atrás, 20.000 anos, a célula dele morreu daqui a 20.000 anos, porém, no processo de purgatório, ressurreição e juízo, essas duas células últimas a morrer, que vai formar o ressuscitado, os ressuscitados, é no mesmo tempo. Não nosso. Não nosso. No mesmo tempo, lá. Aqui, onde tem que ter um tempo para existir o processo. Mas é um tempo atemporal, é um tempo que desconhecemos, não tem nenhuma conexão. Só tem a conexão aqui com a morte celular, que é nossa alma espiritual, que é a vida, anima cada célula. Morreu a célula, a alma não existe sozinha. A alma não existe sozinha. A vida não existe sozinha. Por isso que existe a ressurreição. São Paulo em, deixa eu ver aqui. São 1 Paulo Coríntios em 15, 41 a 44. 1 Coríntios 15, 15. do 41 a E também a 44. ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no Isso. desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Olha a conexão que ele faz, linda conexão. Morre, morre, vai morrendo, vai ressuscitando, vai morrendo, vai ressuscitando. Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Tá? Então, Tá. aí vai fazer a pergunta: e como é o corpo glorioso? Não dá para saber. É espiritual. Eu acabei de falar do tempo e do espaço da matéria. Você consegue conceber, imaginar algo de matéria. Se você imaginar uma nuvenzinha tênue, é matéria, uma nuvem, um gás, Sim. uma forma, um vulto, uma coisa etérea. Você está imaginando, logo matéria, espaço. E como é que a gente a gente entende os textos quando a Bíblia fala que na vinda do Senhor os corpos sairão dos túmulos e ressuscitarão? O que isso quer dizer? Primeiro, a Bíblia também tem uma linguagem muito simbólica, tá? Então, tem essa parte de que os mortos estariam dormindo, né? Vamos assim É uma falar lenda? falar mais didático, os corpos estariam dormindo esperando a vinda do Senhor. Isso. Não estão dormindo, estão em processo de ressurreição, toda a humanidade, em No tempo que não é tempo. processo de purificação, em processo de juízo, de julgamento, juízo universal e particular, Aham. tá? Esperando a vinda do Senhor para a entrada na, tá vendo aqui? Na eternidade, Eternidade. na eternidade.
para a entrada na eternidade. Tá? Então, aqui é fácil entender porque é a nossa vida. A eternidade não tenta entender porque você nunca vai conseguir conceber algo sem tempo nem espaço. Inimaginável. Impossível conceber algo da eternidade. Por isso que todos os modelos criados, fotos, filmes, fotografias, pinturas, tudo da eternidade está errado. Temos a Bíblia que nos fala de contemplar Deus face a face, e isso nos basta, e fomos criados para isso. Maravilhoso, né? Que é o céu. Que é o céu. Então, aqui a gente sabe muito bem. Aqui a gente nem... Se tentar falar, vai falar besteira. Sim. Tá? E aqui que a gente pode discorrer, porque precisa de um tempo, de um processo, é uma transição, é um processo. Ok? Mais alguma pergunta, Maurício? A gente encerra hoje, depois na próxima a gente responde alguma pergunta Tá, eu vou... sobre esse tema ou outros, e também a gente depois vai falar outros temas que a gente pode fazer. Eu vou ler as perguntas dos nossos internautas, que está no grupo do WhatsApp de Parapsicologia Quevediana. Mas antes, eu queria só que o senhor explicasse essa parte que eu acho que não ficou claro, sobre essa associação da ressurreição está vinculada com a vinda do Senhor. O que é a vinda do Senhor? Por A que a ressurreição parousia. é na... Isso, porque a ressurreição é na volta do Senhor. A Isso. parousia, a parousia não é uma volta do Senhor aqui na Terra, não. Não. A parousia é exatamente o que eu falei. É o momento de toda a humanidade entrar com Jesus Cristo na eternidade. Essa é a volta do Senhor para toda a humanidade. Essa é a segunda vinda do Senhor. Ah, Para tá. toda a humanidade. E não aqui. E não quando Sim, nós... sim. Aí aquela questão bíblica de que os corpos saíram do Não, túmulo seria alguma não, não. lenda, A uma célula metáfora? já morreu, já apodreceu o corpo, já queimou, já não tem corpo nenhum Não, mais. sim. Não, eu sei, é porque eu digo assim, para a gente entender por que tá assim na Bíblia. A Só para a Bíblia, gente a entender. Bíblia é livro de teologia, livro de doutrina, em que muito ali é por simbólico, tem que ser por linguagem simbólica. Senão, naquela época, principalmente, ninguém ia nem entender nem 0,1%. Tá? É Concordo. muito simbólico. Por isso que Jesus falava, no reino do meu Pai tem muitas moradas. Jesus, sendo Deus, podia até falar sobre o céu, mas não falou sobre o céu. Verdade. Vamos então ver aqui o que as pessoas estão perguntando. Olha, o colega do Natan, Gabriel, pergunta: se a eternidade é quando morremos, por que os santos rogam por nós? Acho que o Isso senhor você já já fez a respondeu. pergunta. Você já fez a pergunta e a Aham, eternidade não é quando morremos. A eternidade não é quando isso. morremos. É depois. Depois. Outra. É que é muito difícil falar em tempo. Muito Sim. difícil. É, tá. Pergunta do Daniel. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9:27. Como Sim. conciliar isso como o fato, por exemplo, que Lázaro morreu duas vezes? Ele Não, morreu não. e Ah, ressuscitou. uma E pergunta depois. boa. Pergunta Aham. ótima. Pergunta ótima. Morreu e ressuscitou e depois voltou a morrer pela segunda vez. Como Não, harmonizar isso tudo? só um segundo. Lázaro morreu? Tá. Sim. Lázaro morreu? Sim. Morreu sim. Tá? Ele ressuscitou? Não. Ressuscitar é aqui. Ressuscitar é aqui. Ele revitalizou. Até pode procurar no Google, dicionário para quem é mais antigo. Lázaro teve o milagre da revitalização, que é voltar à vida. Ressurreição é aqui, é o corpo glorioso. Temos um corpo glorioso, isso é ressurreição, e não voltar à vida aqui na terra. Isso não é ressuscitar. Jesus sim ressuscitou aqui na terra. Diferente de Lázaro, Jesus ressuscitou um corpo
glorioso aqui. E é um corpo que não se Ora, materializava ainda no plano material. Só Jesus, nossa ressurreição vai ser no plano, na transição para o plano espiritual. E é importante essa pergunta, porque era uma coisa que eu ia falar, eu esqueci, foi muito bom ter lembrado. Existiram, assim como o milagre de Lázaro, muitos milagres de revitalização, lembrando bem que milagres é a assinatura de Deus para a sua doutrina, não é uma graça especial. Milagres, ele revela a doutrina verdadeira, a revelada. sim, No caso, a Igreja Católica. A Igreja Católica, acreditem ou não, é só estudar. Depois a gente vai falar muitos outros temas sobre isso. A Igreja Católica é a única que tem milagres reais, verdadeiros. É a única. Então vamos lá. Ao longo da história teve muitos milagres de revitalização. Inclusive, se não me engano, até na Bíblia tem a sogra de Pedro, né? Sogra de Pedro também aqui. sim, Então, assim, segundo os estudos do Padre Quevedo, todos esses milagres de revitalização documentados, registrados, né, que foram estudados pelo Padre Quevedo, foi antes de 7 dias. Por quê? Ó, vamos brincar de tempo de novo para confundir mais a cabeça ainda, hein? Brincar de tempo de sim, novo. muito bom. Por quê? Se fosse depois de 7 dias, nem milagre teria. Porque as células estariam mais ressuscitadas do que vivas no plano material. Então, Lázaro revitalizou em 3 dias. 3 ou 4, né? 4, Maurício? 4, 4. Então, tá bom. Então, os milagres de revitalização na história foram antes de 7 dias. Olha que interessante isso. Daí deduz-se que após 7 dias não dá para ter milagre de voltar à vida, porque já está, entre aspas, isso vai confundir a cabeça, mais ressuscitado do que morto. Ok? Deu mais ou menos Mais para no além do, entender, Maurício? mais no além do que no aquém. Para Quevedo falava exatamente essa E frase. agora, para enfatizar a pergunta dele, eu acho que ele quis mais saber em relação à morte, porque A morte é em só uma, Hebreus, a morte é isso, só uma mesmo. Ninguém morre, ninguém volta para cá. Ninguém volta para cá. No começo eu falei, não tem sim, sentido. Não tem sentido nenhum. Teorias a gente respeita, mas para nós, para o nosso estudo, para a sim. nossa crença, porque estamos falando aqui agora, não tem sentido nenhum outras teorias fora a ressurreição. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque olha, a revitalização é após a morte clínica, né? Lázaro estava clinicamente morto. Sim, já estava cheirando mal, inclusive. Sim, então, ou seja, ele revitalizou depois de estar na morte clínica, mas depois ele teve que morrer de novo. Essa Sim, que é a dúvida do sim, nosso morreu amigo. de novo. E depois e está ressuscitando, como todos nós ressuscitaremos. Então, essa Você é gostou, é você a gostou que eu falei? Está ressuscitando, né? está ressuscitando. Aham. Então, essa é a dúvida. Como Lázaro morreu 2 vezes, clinicamente, Ele se não. Hebreus fala que é só uma vez? Essa é a dúvida. É milagre. É uma exceção, né? Claro. Ah, tá, perfeito. O Daniel pergunta: o corpo da ressurreição come e bebe? Porque Jesus prometeu Não, tomarmos não. Porque vinho. está. Não, não. Não, peraí, vamos de novo aqui. Jesus ressuscitou aqui, Vamos. no plano material, Sim, tá? Por que que ele ressuscitou aqui? Poderia ressuscitar aqui, não ter, sendo Deus, sem passar sim. sem passar pelo purgatório e juízo, é claro. Mas poderia. Mas por que ressuscitou aqui? Para provar, Que a ressurreição existe. claro, e provar sua divindade, provar o ensinamento, provar que a ressurreição existe, provou.
Por que que ele comeu o peixe? Para provar. Para provar, porque estavam pensando que ele era um fantasma. Sim. Né? Uma visão, né? Uma visão. Fantasma não existe. Falava fantasma, uma alucinação. Uma alucinação. Isso. Então ele comeu. Ele se materializou. Foi um milagre. Nossa ressurreição vai ser assim? Não. Nossa ressurreição é aqui, num plano espiritual. Uma transição para o plano espiritual. Como será o nosso corpo? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar algo sem tempo nem espaço. Sabemos que tem que existir um corpo, por causa que não existe vida sem corpo. Imagina um gato, a vida de um gato. Imagina a vida de um gato, mas sem pensar no gato. Não dá. Não dá. Não dá. Tá? Só Assim. que aí eu acho que aí que entra a dúvida dele, porque a Bíblia fala que Jesus nos promete beber do vinho dele na boda, né, no nosso Sim, casamento, na eternidade. sim, Acho que é por isso que ele está perguntando. Não, simbolismo, né? Simbolismo que Sim, lá vai ter tudo de bom e do melhor, a realização do ser humano, né? A realização sim. total do ser humano sempre em Deus. Sempre, sempre em Deus. Sempre em Deus. Um próximo vídeo a gente tem que falar muito sobre Deus, porque o problema do ser humano Não entender Deus. não, ninguém entende Deus, mas o problema do ser Sim. humano é rebaixar Deus. Rebaixar Deus. Mas a gente depois vai Vamos para fazer. Maurício, vamos acabar por vamos para aqui? a Tem mais próxima. alguma? Faz a última aí. Tá bom, a última. Daniel, outra vez. Se o cadáver não tem a ver com a ressurreição, por que Apocalipse diz que o mar entregou os mortos que nele havia? Acabei de falar que o cadáver tem a ver com a ressurreição numa conexão da alma espiritual animando cada célula do nosso corpo. O cadáver vai morrendo celularmente aos poucos, e num outro plano, que é a transição, vamos morrendo, vamos ressuscitando, mas esse tempo não dá para explicar, não é essa conexão como a gente pensa, morre aqui e ressuscita lá na mesma hora. Não existe hora. É um tempo atemporal, é Evon, tá? É um tempo que é ligado a toda a humanidade, a história da humanidade. Pode até falar da história material, de repente é do Big Bang, que é 13 bilhões, 800 milhões de anos atrás, até vai saber como é que vai ser. Então, Sim, assim, e o que você falou da Bíblia, mais um simbolismo, tá? Mais um simbolismo. Então, mas o cadáver está ligado, sim. A cadáver, a morte celular do cadáver está ligado, sim. Esse é o tema de hoje, está ligado, sim, à ressurreição, tá? Então, só para fechar, Maurício, alguns pontos chaves sim. hoje. Pontos chaves Tá. hoje. Não existe alma, não pode existir alma sem corpo. Alma é vida. Não existe vida sem um corpo. Não consegue imaginar uma vida sem um corpo. Sim. Se a gente morre, a nossa alma não pode existir sem o corpo. Então, por isso que existe a ressurreição. Por isso que a alma desanima nosso corpo e anima um corpo glorioso. Não é na mesma conexão de temporal, tá? Esse é o primeiro ponto. A eternidade é um lugar, não. Se falar lugar, já imagina espaço. É. É uma dimensão sem tempo nem espaço, em que não conseguimos imaginar nada, nada vezes nada. Temos as promessas bíblicas em que temos fé sobre a eternidade. E o tema de hoje foi a transição A ressurreição. a ressurreição, que é a transição do plano material para o espiritual, a eternidade. E nessa transição ocorre a ressurreição, purgatório, um poder salvífico imenso, e o juízo de cada um e de todos. Onde fica o seio de Abraão, que a Bíblia fala que quem morre tá no seio de Abraão? Mais um simbolismo. Mais um simbolismo. Naquela época não tinha como conceber Compreender. sobre tempo nem espaço.
Maurício, vamos encerrar por aqui e a gente depois Vamos. você manda perguntas. Depois você anuncia o nosso site também aí, tá? Nosso site. Sim, eu vou Tem muita coisa deixar no o site, link. tem muita coisa no site, antes que o pessoal depois vê, que está muito falando sobre o plano material da morte. Então, os 21 dias vai confundir toda a cabeça do povo, mas nesse vídeo eu estou tentando ser mais didático e depois a Do gente ponto de comenta. vista deles, né? Oi? Tá certo, tá certo. Eu tô falando que lá no site explica do nosso ponto de Ponto de vista vista para para eles. ele. Isso. E aqui a gente tá tentando explicar do ponto de vista deles para nós. Exatamente. Isso, falou tudo. Você falou tudo agora. Tá bom, Tá certo, Maurício? vou deixar o link aqui embaixo do site para quem quiser acessar. E do grupo do Telegram que a gente tem, o Carlos tá, é o fundador, para quem quiser entrar e tirar as dúvidas, conversar, enfim. Então, muito obrigado aí, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Maurício.